XPath, a maneira mais eficaz de interagir com elementos. Será? É o que veremos logo após a vinheta do canal. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Testes Automatizados com Selenium WebDriver e C#. Espero que vocês apreciem o conteúdo desse vídeo. Fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar e, caso ainda não seja inscrito, inscrever-se no canal. Nos vídeos anteriores, eu comentei que existem algumas formas de interagir com os elementos em uma aplicação web, como ID, Name, Class Name, CSS Selector, XPath, entre outros. E eu disse também que a melhor maneira de interagir com elementos é através do XPath. Disse que, através do XPath, eu posso interagir com todos os demais atributos, esses que eu acabei de citar. Mas o XPath vai além disso. Com ele, eu posso criar códigos mais objetivos, diretamente direcionado ao elemento que eu quero interagir. Vou mostrar alguns exemplos na prática. Aqui estamos com o navegador aberto no site dos Correios, o mesmo que utilizamos para fazer os projetos anteriores. E antes de começarmos a falar do XPath, é importante nós entendermos quais informações nós temos aqui trazidos pelo sistema. Então percebo que eu tenho cores diferentes para identificar elementos. Por exemplo, o que eu tenho de azul escuro aqui são as tags HTML. Então vocês podem ver que eu tenho input, eu tenho div, aqui para cima eu tenho section, eu tenho form, enfim, o próprio HTML, head, body, são elementos HTML. Depois eu tenho uns valores em azul um pouco mais claro, que são os atributos desses elementos, dessas tags. E em laranja, ou marrom, eu tenho os valores desses atributos. E eu tenho também esses valores em branco, que são de fato os valores que estão expostos no código aqui na página. Vamos usar como exemplo este primeiro campo, que ele já traz mais de um valor que a gente pode trabalhar para identificá-lo. Que ele tem name, ele tem ID, ele tem um placeholder. Então tudo isso serve de atributo para localizar o elemento. Como nós podemos começar a construir esse XPath para identificar esse elemento? A primeira coisa que eu faço aqui, assim que eu abro essa janela aqui, como vocês já viram no vídeo anterior, eu clicando com o botão direito em cima do elemento e clicando em inspecionar, ele abre essa janela para mim. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é apertar Ctrl F para ele abrir esse campo de pesquisa. E aí o que eu vou fazer? Todo código XPath ele começa com uma barra ou duas. Vai depender do contexto. E aí a partir daqui eu posso trabalhar com valores. O primeiro deles é um que eu posso utilizar inclusive como coringa, que é o asterisco. Então vocês podem perceber que a partir do momento que eu digitei / asterisco, ele já selecionou toda a tela aqui, ó. Toda a tela, ele fez a tela ficou azul. E se eu for apertando Enter, vocês podem ver que ele vai percorrendo por todo o código, linha após linha. Ou seja, ele está fazendo uma busca geral no código HTML ou no código do sistema. Então a gente pode começar a filtrar isso. Eu vou dar um inspecionar aqui de novo no elemento só para a gente ir direto nele. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente abre colchetes aqui e daí a gente vai começar a trabalhar para identificar os elementos. Como que eu começo a fazer isso? Através do arroba. Então eu vou colocar arroba e vamos supor que eu queira identificar esse elemento aqui pelo name. Então eu vou dizer, ó, arroba name é igual. Aí eu já posso usar aspas simples de uma vez, porque como eu disse no vídeo passado, quando você tem o código, quando você copia o código XPath direto do navegador, ele traz o valor com aspas duplas. E isso conflita com o código do Selenium no nosso projeto. Então, já que eu estou criando o XPath, eu já posso criá-lo com aspas simples para facilitar a minha vida. Então, vamos aqui inspecionar o campo input que tenha o nome e endereço. Então, eu vou colocar aqui endereço. E daí eu vou fechar aqui o colchete. Perceba que ele já localizou. E aí, é exatamente dessa forma que eu mostro para vocês o porquê do XPath ser mais eficaz. Porque, como eu já citei, você pode trabalhar com qualquer tipo de atributo.
olha, ele tem um ID endereço, então se eu trocar esse name aqui por ID, ele também acha. Se ele tivesse um outro atributo aqui, ele também encontraria, bastasse que eu trocasse aqui no arroba. E quanto à questão do asterisco, que eu disse que ele é um coringa, eu posso ou não utilizá-lo para facilitar, mas se eu sei que esse elemento aqui ó, é do tipo input, então ao invés de eu utilizar o asterisco, eu posso colocar input. Ele vai funcionar da mesma forma e ainda mais preciso, porque por acaso, se eu tiver um elemento ou mais de um elemento com o mesmo valor, por engano, vamos supor que o desenvolvedor ele colocou um ID endereço para esse campo, mas eu tenho um outro campo que também tem o endereço ID. O que vai acontecer? Vai acontecer aquela questão de ele identificar mais de um elemento, igual eu mostrei no vídeo passado, como eu dei o exemplo aqui do endereço ou CEP. Se eu peço, aqui ele tem dois textos com endereço ou CEP. Se eu colocar aqui para ele verificar por esse tipo de texto, ele vai aparecer aqui para mim, ó, 1 de 2. E daí não vai funcionar, porque eu preciso de uma informação objetiva, precisa. Outra coisa que vimos no vídeo passado é a questão de elementos que são exibidos, porém eles não têm nenhum identificador óbvio, por exemplo, ID, name, que é o caso do resultado de alguma pesquisa. Vamos fazer o teste aqui, vamos pesquisar o CEP que eu já tinha usado no projeto passado, e olha, aqui eu trouxe uma informação interessante. Percebam que, pelo fato dessa minha janela estar um pouco reduzida, o que está mostrando na tela aqui é um resultado responsivo. Percebam que essa tela aqui é diferente dessa tela aqui. Então isso é uma coisa bastante interessante no sentido da automação, justamente quando a gente pede para maximizar a tela, porque quando a gente maximiza a tela, a gente entende que a gente vai escrever uma automação para aquele tipo de visualização do sistema. É muito provável que os desenvolvedores criem telas com elementos idênticos, independente de ser responsivo ou não. Mas isso é um caso específico, isso depende muito do tipo do sistema, do tipo de desenvolvimento. A gente pode ter, de repente, vamos supor, vamos até fazer um teste aqui bem prático, olha. Vamos trazer aqui a tela um pouco mais para cá, dessa forma que nós vimos no vídeo passado. Então eu vou clicar aqui com o botão direito para inspecionar, e ele está trazendo aqui para mim, nessa tabela. Lembra que eu tenho uma tabela aqui com o ID resultado DNEC, que nós vimos no vídeo passado. Então, olha a estrutura aqui, nós temos Table ID resultado DNEC, depois nós temos aqui um thread, um tbody, nós temos mais uma tabela aqui para chegarmos nesse valor, ok? Vamos reduzir aqui a tela e vamos dar um inspecionar novamente aqui para ver se eu tenho os mesmos valores. Olha, percebam que ele colocou a palavra flex, significa que ele está trabalhando com responsividade. Esse valor aqui é um valor responsivo. Vamos fazer melhor. Nós vamos identificar o elemento, esse elemento aqui, como nós fizemos no vídeo passado, porém nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos construir esse elemento. Primeiro a gente vai perceber aqui no código que ele está aqui, ó. Ele está dentro de um TD, onde o valor tdata, aliás, desculpe, o valor data-th é logradouro nome, e aí ele traz para mim o resultado Rua Hernani Agrícola. Como que nós podemos construir esse XPF? Vamos lá. // eu estou dentro de um TD, eu não vou utilizar asterisco, então perceba que ele já conseguiu localizar o primeiro elemento que eu estou passando para ele achar para mim. Só que por enquanto ele está achando 1 de 4. Porque dentro de TD ele tem 4 valores que podem ser encontrados. Que aqui na tela já dá até para perceber quais são, né? Ó, logradouro, bairro, localidade e CEP. São 4 elementos. Maravilha, vamos continuar filtrando isso aqui. Então eu tô num TD onde eu quero, abre colchetes, arroba, qual o nome do atributo que eu quero inspecionar? Data TH. Então eu vou colocar data-th igual, duas aspas simples, já vou até fechar o colchete aqui e vou passar qual o valor que eu quero encontrar. Quem que é o elemento que eu quero inspecionar, que eu quero encontrar? É Rua Hernani Agrícola. Onde ele está? Logradouro, nome. Então eu posso até inclusive clicar 2 vezes aqui, copiar para ficar mais fácil e jogar aqui.
Será que ele vai encontrar? Encontrou, olha só, 1 de 1, tá certinho. Então, olha, ele já está inspecionando aqui. Eu vou até salvar isso aqui para ficar gravado. Maravilha, agora vamos fazer o teste da responsividade. Olha, eu vou trazer a janela para cá. E daí, olha, ele mudou o layout da página aqui. Será que se eu apertar um Enter nesse item aqui, ele vai responder para mim o elemento? Vamos ver? Perfeito. Então, neste caso, assim como na maior parte dos casos, até porque não tem porquê um desenvolvedor criar um código diferente para o mesmo elemento só porque ele virou responsivo, a menos que a informação da tela mudasse. Por exemplo, eu tenho casos onde eu puxo a tela aqui e aí eu tenho um menu igual a este aqui, que ele é visível o tempo todo. Porém, se eu uso responsividade, esse menu ele automaticamente fica contraído. Então, nesse caso, eu vou ter que usar um pouco mais do código para poder chegar até ele, mas o elemento, independente de qualquer coisa, ele está aqui, com os mesmos valores, ok? Só para a gente ter essa ideia da responsividade. O importante é a gente sempre escrever o código para ele trabalhar com tela maximizada. Muito bem, a gente encontrou aqui o elemento que a gente queria, né? Se fosse para eu passar esse valor aqui, lá no meu código, então o meu XPath é esse cara aqui que eu acabei de escrever. Uma coisa interessante que a gente pode fazer no XPath é concatenar valores. O que eu quero dizer com isso? Aqui ele está dizendo para mim que eu tenho o valor Rua Hernani Agrícola nesse código. Então, eu posso pedir para o XPath verificar esse texto para mim. Como que eu faço isso? Eu posso abrir chaves aqui e fechar chaves. Eu posso utilizar o text, abre e fecha parênteses, igual. Aí eu vou colocar duas aspas aqui. Ops, eu coloquei duas aspas duplas. Eu vou colocar duas aspas simples. E eu vou até copiar a Rua Hernani Agrícola aqui, ó, para facilitar para mim. E vamos ver se ele vai falar que esse elemento está presente aqui. Olha só. Ele encontrou. Então, isso prova que no XPath data.th, cujo valor é logradouro nome, eu tenho o valor texto Rua Hernani Agrícola. Então, isso serve para eu validar tanto o local aonde eu estou apontando o valor que eu quero localizar, bem como validar o próprio valor em si. Vamos voltar nessa tela anterior que eu tenho mais uma informação importante para passar para vocês. Você pode virar para mim e me perguntar: Ricardo, quer dizer que eu usando o XPath a minha automação nunca vai quebrar? Infelizmente, isso não é verdade. Por quê? O que pode acontecer? Vamos supor que você crie um código onde você vai inspecionar esse input com nome, endereço, etc e tal. E que por acaso, por algum motivo, algum dia, o sistema mude esse valor. É claro que isso é um valor que está apenas determinando um nome para o elemento. Neste caso, ele não interfere na funcionalidade do campo, mas pode acontecer por algum motivo. Deve ser, olha, a gente não quer mais trabalhar com IDs explícitos, onde tipo o campo endereço é nome endereço, onde o campo senha recebe o ID senha. E isso, quando é usado construtores, isso pode ser gerado de forma automática. Então esses valores do ID, de qualquer outro atributo, ele pode ser construído de uma forma automática, que você não consiga nem identificar qual é o valor, apenas se você der um botão direito aqui, ou então você passar o valor do atributo. Mas se ele foi construído de forma automática, nada impede de que, se por acaso esse sistema aqui, ele inserir um campo novo aqui, olha, eu inseri um campo novo aqui, e esse item aqui se chame, sei lá, input type 1, e esse é o input type 2. Se ele inserir um novo campo acima, pode ser que esse construtor transforme esse campo que era input type 1 para input type 2. E aí, o que você for inspecionar como input type 1 não vai funcionar, porque já vai ser um elemento diferente daquilo que você passou. Então, o ideal para nós que trabalhamos com automação seria que nós tivéssemos um valor nos elementos para que fossem utilizados diretamente, somente para automação. E eu posso gerar um exemplo aqui para vocês. Eu posso editar esse código aqui só para
simular alguma coisa na tela, vamos pegar esse mesmo elemento aqui, ele tem todos esses atributos aqui, e daí eu vou criar aqui para ele, eu vou dar um editar aqui, eu vou criar aqui para ele mais um elemento chamado, por exemplo, que é a ident, igual a, aí sim eu vou colocar, se eu não quiser colocar o próprio nome, endereço, por conta de segurança, não sei, eu posso colocar aqui, que é a00001, maravilha, e aí o que acontece? Esse elemento, eu sei que ele faz parte deste atributo aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso construir o meu XPath em cima de um valor próprio para automação. Será que isso vai funcionar? Vamos testar. Ó, eu vou criar aqui // eu tenho um input, onde eu vou abrir chave e fechar chave. O que eu quero identificar? Eu vou passar arroba, qual que é o nome do elemento que a gente acabou de criar? Que é a ident. Ó, ele já achou alguém com esse nome. Eu não precisei nem passar o valor, ok? Mas de qualquer forma eu vou passar o valor, né? Pra gente ficar com uma coisa bem objetiva, ó. Aspas, aspas, e eu criei o valor QA0001. Foi isso ou foi mais um zero? Ah, foi mais um zero. Ok? Então percebam que eu tenho aqui um identificador direcionado para a automação que não interfere na funcionalidade do elemento, não interfere na segurança do sistema, porque isso vai ser um código utilizado apenas para automação. Aí você pode perguntar para mim assim, Ricardo, mas e quando eles forem subir este sistema para produção? Eles vão ter que arrancar todos esses elementos? Pois é, isso aí vai depender do que for combinado com a empresa que você trabalha, com o projeto que você trabalha, mas assim, para nós não sofrermos, né, se fosse o caso de nunca sofrermos nenhum tipo de problema com a questão de identificação de elementos, seria interessante se trabalhássemos dessa forma. E outra, mesmo que isso subisse para produção, venhamos e convenhamos, eu acredito que nenhum cliente que solicite um projeto, ele vai vir aqui no projeto e vai ficar inspecionando e verificando que o input name, endereço, ID endereço, recebe isso, etc e tal, e o que significa que é ident. Para ele não vai fazer diferença nenhuma. Então, assim, isso tornaria a automação, digamos, perfeita, porque a gente nunca iria sofrer com quebras, porque a gente tem um elemento próprio para automação. Mas então é isso, o XPath é isso. Existem outras formas de se construir, isso aqui é apenas o básico que eu passei para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns sites que tem toda uma estrutura, umas dicas de construção de XPath, onde vocês possam se basear para a construção de XPath da melhor forma possível, mas basicamente é isso que eu passei para vocês. Vocês interagem com duas barras seguidas, ou do asterisco, ou do próprio elemento HTML, da tag HTML, seguido do atributo junto com arroba, por exemplo, arroba ID, arroba name, e você passa o valor, entre aspas, para aquele elemento, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido de grande importância para vocês aí, para o aprendizado. E é isso, gostou do vídeo? Deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito, e até o próximo. Tchau!